A prática da palavra de Deus. A base, o fundamento de tudo, da vida do homem de Deus, da mulher de Deus, é praticar a palavra de Deus. Amém, gente? O alicerce, ele está na palavra. O sustento, ele está na palavra. A renovação está na palavra. A transformação está na palavra. Tudo está na palavra. Mas é preciso que faça o quê? Pratique a palavra. Jesus uma vez foi levado ao deserto pelo Espírito, depois de batizado, depois de cheio do Espírito Santo, sozinho, sem mais ninguém daqueles que andavam com ele. Ele foi levado ao deserto, faltou tudo para ele. E quando faltou todas as coisas, quando ele enfrentava o momento mais difícil dele, veio Satanás para tentá-lo. E diante de todas as tentações, diante de todas as dificuldades, eu estou resumindo, mas diante de todas aquelas lutas, o que sustentou Jesus e o que o fez vencer foi a palavra de Deus dentro do coração dele. Veja que em nenhum momento, isso está lá em Mateus capítulo 4, Jesus resiste o diabo, dizendo a ele: eu sou Cristo, eu sou Filho de Deus, meu nome é Jesus. Não. Ele rebate cada tentação com a palavra de Deus. Quem consegue compreender isso? A palavra. A palavra estava dentro dele e tinha vida dentro dele. Eu e você suportamos, vencemos quando temos a palavra e ela está viva dentro de nós. Mas como é que essa palavra fica viva dentro da gente? Diante de tantas dificuldades, de tantas lutas, e muitas vezes a gente até tenta aplicar a nossa vida, a nossa prática em algumas palavras que ouvimos, mas aí nos deparamos com dificuldades maiores ainda e o desejo dentro de nós é parar e desistir, é entregar os pontos. Veja o que ele diz aqui, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Há muitas coisas que ouvimos, há muitos pensamentos dentro de nós e situações que nos deparamos na vida que a vontade é de se irar, é de se revoltar, é de se voltar contra Deus ou religião, ou seja lá o que for. A revolta do homem, a ira do homem, não é isso que faz com que Deus haja na vida dele. É o que está sendo dito aqui. Então de nada adianta você se revoltar contra Deus ou a palavra dele, abandonar, sair da presença, desistir de lutar, parar de buscá-lo, nada disso adianta. Não adianta os pensamentos que passam pela cabeça da pessoa, quando tudo está dando errado, quando nada vai dando certo, quando todas as portas se fecham, quando as situações diante da gente são as mais difíceis imagináveis. E aí o pensamento que vem é o que? Não adianta, vamos parar, vamos desistir. Se fosse para acontecer, já teria acontecido. Se fosse para mudar, já teria mudado. Se fosse para Deus agir, Ele já teria agido. Isso tudo não traz resposta de Deus na nossa vida. Isso não muda a situação. A gente às vezes vê por aí as pessoas fazendo chantagem umas com as outras, principalmente na área afetiva, na área sentimental. E para tentar prender as pessoas perto, elas chantageiam, as outras. Elas ameaçam de alguma maneira que vão deixá-las, que vão se abandoná-las, que vão sair de perto, ou que vão matá-las, ou que isso, ou que aquilo, ou que vão parar de dar para elas aquilo que davam. Tudo isso é ameaça, mas em que sentido? De prender, de deixar a pessoa ali, de fazer ela dependente da outra. Está dando para compreender, sim ou não? Mas nada disso com Deus funciona. Jogar a culpa para cima do outro, de tudo que está acontecendo. Tudo que dá errado na minha vida é culpa sua. Com Deus, nada disso funciona, nenhum desses argumentos. Porque Deus é maior do que todas essas coisas. Deus não precisa de nós, nós é que precisamos dele. Está dando para entender, sim ou não? Então cabe a nós permanecermos firmes na presença de Deus. A nossa ira não produz a justiça, a resposta de Deus. Mas, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. No versículo 21, portanto,
E aqui seria o ponto mais importante a se guardar no coração. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão o que, gente? A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Diga glória a Deus. A palavra é poderosa para salvar. E esse salvar aí, você pode levá-lo a todos os âmbitos possíveis de compreensão, de entendimento. Salvar a sua alma da perdição para a eternidade. Salvar o seu coração, a sua alma das angústias. Salvar a sua alma, a sua vida, a sua casa, a sua família, enfim. A palavra de Deus é poderosa para salvar-nos de qualquer situação que possamos enfrentar na nossa vida. Mas para que ela seja poderosa, antes, vamos acompanhar aqui a cronologia, né, do texto. Primeiro é preciso fazer o quê? Despojar-se. O que é despojar, gente? O que é despojar? Despojar é esvaziar. É tirar de fora, tirar de dentro, lançar para fora. Todo acúmulo de maldade. Teve alguém que até hoje é considerado um gênio, alguém de muita inteligência, já morreu faz muito tempo, não deve nem os ossos existir mais, mas até hoje ele é considerado um dos mais inteligentes, mais sábios da história da humanidade, que estudou uma vida inteirinha para chegar no final dela e ter a conclusão de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Quem já ouviu isso? O camarada estudou a vida toda para descobrir isso, que a palavra de Deus, antes que eles pensassem em existir, já estivesse dizendo aqui. O que eu estou querendo dizer? Que não tem como a palavra ser viva dentro do meu coração, do seu coração. Não tem como a gente permanecer firme com Deus e ver os frutos disso. Não tem como a palavra de Deus, ela nos avivar e nos fortalecer e funcionar na nossa vida, se nós não esvaziarmos o nosso coração. Se não tirar de dentro do nosso coração. E o pior é que todo dia ele vai se acumulando, ele vai se enchendo de alguma coisa ruim. São palavras que ouvimos, são situações que enfrentamos, desaforo que nos fazem, é ou não é verdade? Situações difíceis da vida, que a gente não imaginava passar e nós vamos passando. E tudo isso tem um peso, tem um significado, tudo isso tem um valor para a gente. As situações que você passou na sua vida, que você viveu, problemas que você vivenciou, que para você são muito graves, para mim são muito graves. Eu não consigo vencer isso, eu não consigo tirar de dentro de mim. Só que isso ocupa um lugar que não deveria. O lugar que a palavra de Deus deveria estar. Quem está conseguindo compreender? Você já teve situações na sua vida. Problemas aí. Talvez você foi ferido, você foi machucado. Eu fui. Feridas profundas. Naquilo que acreditávamos, naquilo que pensávamos. Naquilo que nos demos. Naquilo que valorizamos. Dedicamos uma vida, dedicamos um coração. Fizemos de todo o coração, mas em algum momento viemos a nos frustrar, nos decepcionar. Seja no casamento, seja na vida profissional, seja na vida familiar, seja com os filhos, seja onde for, seja na área da vida que for. Mas tudo isso está aqui, ó, cada dia, a cada momento. E chega um ponto que coisas pequenininhas, que nem tem tanto valor assim, elas acabam por ter um peso tão grande que faz com que transborde, porque o copo já está cheio. E aonde que está o espaço para a palavra de Deus ela penetrar? Para você acolher a palavra aí dentro do seu coração. Quem está conseguindo compreender? É profundo isso aqui, gente. E se você e eu, se a gente entender isso aqui hoje, a presença de Deus muda a história da nossa vida, muda a situação que estamos enfrentando. Muda tudo, transforma. Palavra de Deus. Como acolher? Agora, por exemplo, talvez, porque você enfrentou algum problema aí, ou está enfrentando, porque alguma coisa foi dita para você, porque você viu algo que se desagradou, então isso está aí, matutando na sua mente, está aí no seu pensamento, batendo.
e você nem consiga se concentrar na palavra que está sendo dita, na oração que é feita. Quem consegue compreender isso? É desse jeito. Isso é o quê? É o acúmulo de maldade. Acúmulo de coisas ruins. Maldade não é que você é uma pessoa má, eu sou uma pessoa má, não. São as coisas que estão dentro, que ocupam o espaço. Porque há um espaço. O espaço que Deus, quando entra, habita dentro dele, preenche ele por completo. Espaço que muita gente aí fora busca preencher, procura preencher com prostituição, com amigos, com drogas, enfim, com todo tipo de coisa, com adultério. As pessoas buscam esse preenchimento, essa satisfação, preciso me satisfazer. Diz alguma coisa que preencha a minha vida. Mal ela sabe que o que vai preencher o coração dela é a presença de Deus. Mas ela está tão distante disso, ela está tão longe disso, que ela não consegue enxergar. E está tudo tão cheio, tão contaminado, que os olhos dela não enxergam. Amém? Quem compreende isso? E olha o conselho da palavra de Deus. Despojando-se, esvaziando-se, tirando de dentro, arrancando para fora, esvaziando o lugar, o ambiente. Aí você acolhe com mansidão a palavra, que é poderosa para transformar a sua vida. O problema não é você e eu esquecermos de tudo que passamos, não deixarmos nos abater pelas dificuldades que vivemos, pelas lutas que se apresentam, pelos nãos da vida que aparecem todos os dias, frustrações, decepções de planos que fazemos, que tínhamos até por certo, mas que glória a Deus, graças a Deus, Ele nos tira disso, ou Ele desvia isso de nós. E por algum momento nos sentimos decepcionados em algum momento da caminhada. Mas o segredo, ou o mais importante, é saber qual o valor que isso tem no seu coração, no seu pensamento. Quanto isso pode te atrapalhar? O quanto isso pode te afastar de Deus? Quão lá na frente você já poderia estar, eu já poderia estar? Quanto a palavra já poderia ter me moldado, ter me fortalecido, me capacitado para tudo que Deus tem preparado na minha vida, mas não consegue, por quê? Porque eu não me esvazio disso. Eu não tiro isso de dentro de mim. Eu deixo que isso corroa o meu interior. O meu eu, não, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou. Mas é melhor que eu diminua e que Cristo cresça em mim. Não é assim que funciona? É assim que a gente fala, é assim que os nossos lábios professam. Mas as nossas atitudes estão longe disso. Não é o que a gente quer. Aí a palavra vem e nos orienta, quer dizer, nunca vamos poder dizer que Deus não funcionou na nossa vida. Ele nos deu todas as armas que precisamos para vencermos e superarmos todas as dificuldades que vivemos, que passamos, que enfrentamos. Quem está compreendendo isso? Mas é preciso fazer o quê? Despojar, esvaziar, exatamente. Aí você... E isso, você já está praticando a palavra. Está vendo como a palavra é viva? Está vendo como a palavra funciona? Portanto, despojando-se, esvaziando-se de toda impureza e acúmulo de maldade. Mas e o que eu não consigo vencer? E o que eu não tenho força para superar? E o que eu não consigo tirar de dentro de mim? Porque Deus, Ele habita no nosso coração. Ele faz morada aí. Há um tempo atrás, na primeira reunião que eu fiz aqui, eu não sei se vocês lembram, alguns de vocês, acho que a maioria, estava presente, e nós falamos a respeito de um texto que está lá no livro de Isaías 66, quem está lembrado? Que Deus Ele fala, eu sou grande, eu sou poderoso, eu criei os céus, a terra, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, a referência da minha grandeza é essa, eu posso todas as coisas. O que você precisa, o que você necessita? Tudo que você precisar e necessitar, para mim é pequeno demais, eu posso realizar. Mas eu te pergunto uma coisa, que casa você está edificando para mim? A pergunta de Deus sempre vai ser essa para nós. Que casa nós estamos edificando? E Deus habita onde? Onde é que Deus habita? Deus habita aqui, ó, nesse espaço aqui. Todo dia que você quiser ver Deus ou visitá-lo, você pode vir aqui, amém? Amém? Amém, nada. Deus habita aí no seu coração. Deus mora aí, aonde você estiver, Ele está com você. Aonde você for, Deus vai estar com você. Você pode entrar no pior lugar desse mundo, que Deus vai estar junto com você. Você pode ir para o melhor lugar dessa terra, Deus vai estar aí. Enquanto você conservar o seu coração puro,
e reto diante de Deus. A vontade dele é essa, é habitar aí, é morar aí, é fazer morada, é estar com você em todos os lugares. Mas é preciso se esvaziar, despojar, tirar de dentro, tirar todo o acúmulo de maldade que dia a dia vai se acumulando. Se não tiver vazio, o lugar onde a palavra tem que ser acolhida, aí não funciona. E tem muita coisa que trabalha, que age. Satanás age de muitas maneiras para tentar desviar a sua atenção, o seu coração. Cabe a mim e a você prestarmos ou colocarmos todo o nosso empenho nisso. E aí no 22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quer dizer, as igrejas, muitas vezes você olha e elas estão cheias, elas estão entupidas, elas estão socadas de gente lá dentro. Mas o povo vai e busca o quê? Eles enganam-se a si mesmos, porque eles não ouvem, não praticam, não colocam aquilo dentro de si. Eles vão interessados no que Deus pode dar para eles, naquilo que Deus pode promover na vida deles, transformar na vida deles. Mas praticar a palavra, viver na palavra, viver Deus na vida deles, isso não. Por quê? Porque não querem? Porque não conhecem. E enganam-se a si mesmos. Mas eu e você temos que ser operosos praticantes. E não somente, porque se você é só ouvinte, para mim que estou aqui, todos são de Deus, indistintamente. Independente de qualquer coisa, todos são de Deus. Vieram aqui por causa de Deus, estão aqui para buscar a Deus, porque querem Deus de todo o coração. E através dessa busca a Deus, de querer a Deus, sabe que todas as demais coisas serão acrescentadas, porque Deus promete isso, é palavra dele. Quem está compreendendo? Mas se por acaso você ouve e não pratica, não é a mim, não é ao pastor, não é a quem quer que seja que você ou eu enganamos. Nós enganamos a quem? A nós mesmos. Daí o fato de muitos, tantos anos dentro de igrejas e não vem a transformação que a palavra diz que pode provocar. Não vê a mudança, não vê a força, não vê a transformação que gostaria. Por quê? Porque Deus não funciona? Porque Deus, Ele abençoa a uns e a outros não? Muito pelo contrário, a vontade dele é abençoar a todos. Mas o segredo está na prática da palavra. O 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será o quê? Esse será bem-aventurado em tudo o que realizar, bem-sucedido. Lembra que eu falei antes de começar a mensagem? Que Jesus foi levado no deserto, e lá no deserto ele venceu todas as tentações, porque ele tinha dentro dele o quê? O que ele tinha, gente? A palavra. Ele tinha a palavra, ela era viva dentro dele, dentro do coração dele, na vida dele. Ele era operoso praticante da palavra, digamos assim. Mas muitos são ouvintes negligentes. E quando vão buscar algo que sustente no meio da luta, no meio da prova, no meio dos obstáculos, quando procuramos e necessitamos, porque a gente enfrenta a luta todo dia, a gente enfrenta dificuldade todos os dias. São muitas decepções, muitas frustrações. Talvez vai ter um dia que você vai chegar aqui, eu vou te decepcionar, eu vou te frustrar. Talvez um dia isso aconteça também. Eu vá buscar alguma coisa ou procurar alguma coisa em você, me decepcione, me frustre. Mas se a palavra estiver viva dentro de mim, ela vai me sustentar. Os problemas que você tem são muito sérios, muito graves, muito difíceis. Para a sua vida, aos seus olhos, eles serão superados através da palavra. Mas para isso é preciso tê-la e praticá-la. Operosos praticantes. Quem consegue entender isso, gente? Quem está compreendendo de todo o coração? É preciso ser praticante, operoso praticante, não negligente. Ouvinte negligente.
26, ele diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã, é à toa. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esse trechinho final, na verdade, ele é a mensagem para uma outra reunião, para um outro momento. Mas só para resumir esse trechinho final aqui, religião, aos olhos do homem, é estar dentro de uma igreja, fazer parte de um ministério, fazer parte de uma denominação, enfim, de uma religião. Mas para Deus, é você guardar o seu coração incontaminado, não deixar que as imundícias e as impurezas encham o coração, e poder fazer, quando puder, ajudar aquele que necessita. Isso aos olhos, não é caridade não é boa ação, mas é estender a mão àquele que necessita, nas necessidades dele. Quem compreende isso? Mas isso a gente vai deixar para um próximo momento. Hoje, que Deus fala ao nosso coração e nos desperta, é que para que a palavra venha dar frutos na nossa vida, para que venhamos nos fortalecer em Deus, para que a vida com Deus dê frutos, funcione, é preciso que o coração esteja vazio das impurezas. Então a pergunta é: o que é que está aí dentro que você sabe que incomoda ou que impede você de ter essa vida com Deus, de ver os frutos de Deus brotarem na sua vida? O que é que está aí? Você vai responder isso para Deus agora. E caso você diga assim: mas pastor, eu não tenho força para tirar tudo isso de dentro de mim, eu quero me esvaziar hoje, hoje é o dia, Deus te trouxe aqui para essa finalidade. E se você assim o quiser e desejar, Ele te concede um coração novo, um lugar onde Ele vai habitar, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Amém, gente? Mas é preciso que você deseje isso. Isso é praticar a palavra de Deus. Amém, gente? Amém?